Boa tarde, meus colegas, amigos e todo o pessoal da engenharia civil, engenheiros, técnicos de edificação, arquitetos e todos aqueles que têm interesse no assunto. Nós estamos continuando o último vídeo, que foi o 19º, esse é o 20º vídeo. O assunto, nós já sabemos qual é que nós estamos tratando, que são os adesivos. No nosso primeiro vídeo sobre adesivos, nós estudamos, só para recapitular, a classificação, o que era uma colagem, o que era um adesivo, os tipos e vamos estudar os tipos e propriedades. Nesse segundo vídeo, vamos começar a estudar exatamente os tipos ou classificação dos adesivos utilizados na construção civil. São vários os tipos de adesivos usados nas construções para os mais variados fins. Todos são constituídos da seguinte forma, todos os adesivos. Ou o sistema epóxi é assim constituído, por resina e por aditivos. Por resina, que determina sua adesividade e resistência interna, que é a coesão, constituída por bisfenol A e bisfenol F. Então, o sistema epóxi é constituído por resina e por aditivos. A resina, acabamos de falar, e por aditivos que modificam as propriedades finais ou durante sua aplicação, como exemplo de aditivo, os solventes, os fillers, os endurecedores, que podem ser de poliaminas, poliamidas ou polissulfidas, e finalmente os plasticizantes. Então, resumindo, todo o sistema epóxi, que é um adesivo muito importante para a construção civil, é constituído por resina e por aditivos. Agora, vamos falar sobre a classificação propriamente dita dos adesivos mais utilizados. São três a classificação. São os adesivos naturais, os adesivos de consolidação térmica e os adesivos termoplásticos, que são os não estruturais. Vamos dar uma estudada inicialmente nos adesivos naturais. Hoje, pouco utilizados, derivam das resinas vegetais, da caseína, de amido, de rosina, de betumes ou asfaltos naturais e colas animais, como proteínas animais. Então, esses são os adesivos naturais, que derivam de tudo isso que eu acabei de falar. As colas podem ser aplicadas sobre materiais porosos que permitam a evaporação da água e, consequentemente, a perda da fluidez do adesivo. Esses são os adesivos naturais, hoje de pouco uso. Mas esse tipo que nós vamos falar agora é de grande importância na construção civil, que são os adesivos de consolidação térmica. São formados pela reação de consolidação térmica ou reação de reticulação de dois compostos líquidos. É assim que se forma. Os principais tipos são, então, falamos bem o que vem a ser o adesivo de consolidação térmica, que são, repetindo, são formados pela reação de consolidação térmica ou reação de reticulação de dois compostos líquidos. Os principais tipos desses adesivos de consolidação térmica são o de ureia formaldeído. É utilizado uma solução aquosa de formaldeído e ureia. E um endurecedor. Devem ser utilizadas
somente espessuras finas, quer dizer, só pode ser utilizado mais para espessura fina. O que é espessura fina? Menor do que 1 milímetro, em virtude do risco de microfissuração com contração durante o endurecimento. Na realização da colagem, é necessário exercer uma pressão entre as superfícies, pressionar, e permanecer durante o endurecimento. O endurecimento pode ser acelerado pelo aquecimento do adesivo. Este adesivo é utilizado para colagem de madeira e apresenta uma boa resistência à água em temperatura ambiente. Então, esse é o primeiro tipo de adesivo de consolidação térmica. Outro tipo, melanina formaldeído, produzido em pó e misturado com água, endurece a cerca de 100 graus centígrados. Possui uma boa resistência depois da exposição à atmosfera. Outro tipo de adesivo de consolidação térmica, fenol formaldeído, constituído de um líquido que polimeriza a temperatura superior a 100 graus. É utilizada para colagem de madeira compensada, sendo necessário cerca de 5 minutos sob pressão. Apresenta uma ótima resistência à umidade, mas é frágil, com riscos de ruptura para espessuras elevadas. Outro tipo de adesivo de consolidação térmica são as resinas poliuretanas. Geralmente são monocomponentes, tixotrópicos, quer dizer, não escorrem, próprios para colagens flexíveis, pois unem as borrachas vulcanizadas aos metais, com resistência à água, intermediária entre adesivo à base de ureia e fenólicos, como nós acabamos de estudar. Resina epóxi, essa de suma importância para a construção civil. É um adesivo de consolidação térmica também, próprias para colagens estruturais sob os mais diversos materiais de construção: concreto, aço, alumínio, madeira, tijolos, vidros, metais, etc. Portanto, tem uma boa adesão a quase todos os materiais, com exceção alguns termoplásticos, como polietileno. Possuem uma gama de características estruturais, como uma elevada resistência à tração e ao creep, resistência à água, aos ácidos, aos álcalis, com baixa contração durante o endurecimento, quer dizer, contrai muito pouco, implicando no surgimento de baixa pressão de corte na interface. Ainda temos os adesivos de consolidação térmica do tipo resina de poliéster, insaturadas, endurecem rapidamente, mesmo a baixas temperaturas, têm uma contração bem definida durante o endurecimento e possuem uma baixa resistência em ambiente alcalino. E por último, o último tipo de adesivo de consolidação térmica são os cianoacrilatos de alquila. Se polimerizam muito rapidamente sob a forma de filme fino na presença de água. Basta a umidade do substrato. No entanto, são muito caros e utilizados apenas para a junção de pequenos objetos. Estamos encerrando o nosso segundo vídeo sobre adesivos. Já estudamos todas as conceituações que foram de colagem, o que é colagem, o que é um adesivo. Falamos agora
nos tipos ou classificação desses adesivos e começamos a falar inicialmente dos adesivos naturais, que são de pouco uso, mas o seguinte, classificação, que são os adesivos de consolidação térmica, são de grande importância, como falamos também, e no próximo vídeo vamos falar da terceira grande classificação dos adesivos, que são os adesivos termoplásticos ou não estruturais. Só para fechar, e para ficar mais didático possível, eu vou repetir que os adesivos de consolidação térmica são do tipo ureia formaldeído, melamina formaldeído, fenol formaldeído, resinas poliuretanas, resinas epóxi, que é de suma importância, porque são próprias para colagens estruturais, resinas de poliéster insaturadas e cianocrilatos de alquila, que são muito caros e são utilizados apenas para a junção de pequenos objetos. No próximo vídeo, vamos dar continuidade aos tipos de adesivo, começando pelo último tipo, que são os adesivos termoplásticos, que são não estruturais. Meu nome é Engenheiro Civil Mário Elísio Aguiar Soares. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês por estar ouvindo um assunto de tamanha importância e de pouca literatura técnica, esperando que vocês visualizem e transmitam para os amigos, colegas e parentes, e que eles, além de visualizar, peçam que eles se inscrevam, que é de suma importância junto ao YouTube. Agradeço mais uma vez, terminamos o nosso 20º vídeo e até o próximo.